Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder entrar na sua casa e dividir esses momentos com você, com a sua família, que curtem o programa, que gostam do programa e mais do que acompanhar o programa, gostam de debater, gostam de repercutir os assuntos que são tratados aqui todos os dias. Por isso, seja muito bem-vindo. E hoje, de maneira muito especial, um tema que é muito polêmico. Vai dar muito debate aí na sua casa. Já se prepara. Prepara que hoje tem debate. Debate bom e, principalmente, um debate centrado nas Escrituras Sagradas. Vamos aprender a partir do estudo e da leitura do texto bíblico. Vai ser muito bacana. Te convido a ficar ligadinho aí, porque, de fato, esse é o nosso principal objetivo. Levar você a uma reflexão, instigar você, provocar você, para que você não fique restrito àquilo que nós estamos comentando aqui, mas que você se interesse pelos assuntos, leia, pesquise, se aprofunde no conhecimento, busque realmente a informação e aí você vai poder, a partir disso, dar as suas respostas também às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Falar em dar a sua resposta, vou deixar aqui o meu perfil no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar, bater papo por lá também, trocar ideias sobre teologia, sobre o Vejam Só. Sempre coloco ali algumas fotos dos bastidores também. A gente consegue interagir por lá, recebo muito carinho dos nossos telespectadores. O pessoal manda sugestão de tema, sugestão de convidado, a gente conversa lá, é muito legal e preciso agradecer mesmo o carinho que eu recebo de todos os telespectadores. Obrigado, viu? Pela atenção, pelo cuidado e principalmente por confirmar aquilo que a gente fala aqui toda noite, né? Da importância do Vejam Só para o estudo, para o conhecimento, para o avanço, não só da teologia, mas obviamente do estudo das Escrituras Sagradas também. E esse, de fato, é o nosso objetivo aqui, levar reflexão e alimento para o povo de Deus no Brasil e no mundo também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados, na sequência vou colocar o tema aí para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o pastor Ademir Nunes, ele que é ministro da Igreja Batista Filadélfia. Pastor Ademir, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, reverendo Zeca. É uma alegria poder participar, retornar aqui ao programa e poder debater esse assunto que sempre é polêmico e existem tantas linhas, né, de pensamentos. E é uma alegria poder participar aqui com vocês. A alegria é nossa em recebê-lo, meu irmão, em aprender contigo, em poder conversar. E tenho certeza que vai ser um momento abençoado aqui para a gente aprender. Mas antes de começar a nossa conversa, vou pedir para o irmão passar as informações da igreja aqui para a gente, o endereço certinho e também os dias e horários assim, das principais programações lá, por favor. Ok. Eu sou pastor há 28 anos na Igreja Batista Filadélfia, em Lausanne Paulista. Nós estamos lá na Avenida Doutor Francisco Ranieri, número 117, bairro Lausanne Paulista. Estamos bem próximo ao Santana Park Shopping. Os nossos cultos são às quartas-feiras. O pastor Marcelo Ebraísta já esteve lá pregando. E aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas. Boa, tá aí as informações da Igreja Batista Filadélfia também. Nós vamos deixar, durante a nossa conversa, os contatos do pastor Ademir, mas também vamos colocar tudo lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, vai estar tudo direitinho lá para você. Então, se você não anotou, perdeu aí alguma coisa, chega por lá que tá tudo certinho lá e aí com calma você pega as informações também. De novo, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Eu que agradeço mais uma vez. Privilégio recebê-lo aqui, vai ser benção, vai ser benção. E como o pastor Ademir já citou aqui, nós recebemos nesta oportunidade também, ele que é um amigo do Vejam Só, sempre nos ajuda e ajuda muito, contribuindo demais com o Vejam Só, o pastor Marcelo Oliveira, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Pastor Marcelo, poxa, meu irmão, obrigado, mais do que um convidado, né, um amigo que o Vejam Só nos deu também, seja muito bem-vindo, meu irmão. Alegria, querido Zeca, Deus te abençoe. Você é essa pessoa tão simpática e tem conduzido tão bem esse programa. Para mim é uma honra estar aqui, cumprimentar o meu amigo pastor Ademir, um amigo precioso
E hoje estamos aqui de lados diferentes, mas o respeito acima de tudo, né? Sem dúvida. Como disse Agostinho, no essencial unidade, nas demais coisas liberdade e acima de tudo a caridade. Boa, é isso daí. E a gente vai poder conversar aqui, de fato, entre amigos. E fica cada vez mais difícil, né? Porque todo mundo acaba ficando amigo aqui no Vejam Só. Glória a Deus. Mas é benção. Mas aqui as ideias vão divergir. Mas depois a gente, todo mundo dá risada, bate uma foto, fica tranquilo. Eu tô achando que hoje o pastor Ademir vai se tornar um grande pré-tribulacionista, viu? Ele é provocador. É verdade. Provocador. Deixa ele, vai chegar a hora dele. Vai chegar. Pastor Marcelo, vou pedir pro irmão também passar as informações da igreja aqui pra gente, pra começar, por favor. Sim, querido, nós estamos lá na rua Doutor Fon, né, no novo templo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa, servindo a Deus lá com muita alegria no coração e aguardando lá um dia a sua visita, né? Você tá bem pertinho lá. Pertinho né? ali, Tô ali do ladinho ali, mas logo que eu tô chegando lá. Será muito bem-vindo. Logo que eu tô chegando com os irmãos, são irmãos queridos do Ministério Belém ali, fica aqui já registrado. Inclusive, meu abraço a todo o pessoal lá do Belém lá e que gentilmente colabora e contribui muito com o Vejam Só. Falar em contribuição e colaboração, Marcelo, vou mostrar aqui, hoje ele trouxe só 2, mas depois você pega lá que tem muito mais, viu? Obrigado. Para ele falar rapidinho aqui pra gente, ó, vamos começar com isso daqui, ó, os mistérios da língua hebraica. O que o nosso telespectador vai encontrar, Marcelo? Bom, ô Zeca, você sabe que eu sou um aficionado, um apaixonado pelo hebraico, que os judeus chamam Lashon HaKodesh, a língua santa. E aí nós pegamos as pepitas do hebraico, a profundidade do hebraico, posto que é uma língua consonantal, e mostramos a riqueza do texto original hebraico. Por exemplo, por que é mencionado quando Jacó dá a José uma túnica colorida, a palavra hebraica ketonet passim? Isso aqui não é Cabalá, isso aqui é como os judeus, a tradição oral, fez com que os seus sábios, os seus filhos entendessem a língua. Na palavra passim, Zeca e pastor Ademir, estão escondidas as 4 pessoas pelas quais José passaria. Que P forma Potifar, a letra Samer forma Soharim, que são comerciantes, a letra Yud forma Ismaelitas e a letra Mem forma Midianitas, né? Então, vários segredos, por exemplo, porque a Bíblia só menciona por nome as 3 filhas de Jó, numa cultura altamente patriarcal. O que a palavra fígado, essa é muito interessante, tem a ver com glória, né? Você sabe, já falei várias vezes aqui, que glória não é Shekinah. Se popularizou isso, né? Glória é kavod. Mas olha que interessante, Zeca. Kavod é a mesma raiz de peso, que é fígado em hebraico. Fígado em hebraico é kaved. E eu perguntei um dia para um rabino, por que são as mesmas, né, ideias? Ele diz o seguinte, olha aqui como o hebraico é rico. O fígado é o órgão mais pesado do corpo humano. Agora, qual é a relação da glória com o fígado? Assim como o fígado limpa o nosso organismo, tira as toxinas do nosso organismo, assim a glória de Deus deve tirar toda a impureza de nós, para que nós cheguemos até a varonilidade da estatura de Cristo. Que benção, que benção. Tá aqui, ó, uma indicação, e tem outra aqui, esse daqui particularmente, a gente até fez uma entrevista aqui, né, Marcelo, falando sobre os nomes de Deus. Foi. E aqui você desenvolveu um trabalho só no Salmo 23, como é que é isso? Isso, querido Zeca, muito obrigado. É um livro que traz algo inédito, né? Se você dar um Google aí, né, na internet, você vai encontrar na internet 5, 7 nomes de Deus no Salmo 23. Nós catalogamos 12 nomes de Deus a partir do texto original hebraico, não é? Se você permite, quero falar apenas 2 para a gente começar o debate bem rápido. Por exemplo, Salmo 23:1, o hebraico diz Adonai roi lo ersar, não é? O que me chama a atenção é a palavra roi, não é? Roi no hebraico é resh, ain e yud. E a raiz, segundo Broswaltic, no seu monumental dicionário de teologia do Antigo Testamento, é reá ou raá. E o que é reá e raá em hebraico? É amigo íntimo.
Então veja, Zeca e pastor Ademir, nós poderíamos traduzir livremente, sem estuprar o texto bíblico, o Salmo 23:1 assim: o Senhor é meu amigo íntimo e eu não preciso de mais nada, não é? Então nós mostramos a partir do texto original a beleza que há escondido lá. O 3, para encerrarmos aqui. O 3 nas nossas Bíblias diz assim: refrigera a minha alma. O hebraico diz assim: yeshovev nafshi. Nafshi, você já conhece, é nefesh. Esse yud final é possessivo. Agora, o segredo está no verbo yeshovev, que a raiz é shuv, voltar. Então, olha a ideia do texto original. Não é apenas refrigera a alma, é Senhor, traga minha alma de volta. É como se a alma do salmista estivesse agônica, estivesse angustiada, em depressão, e ele está pedindo: Senhor, traga minha alma de volta. E qual é a continuação do versículo? E guia-me pelos caminhos da justiça. É como se ele tivesse serpenteado por outro caminho, ido por outro caminho. Ele está dizendo: Deus, eu quero voltar. Traga de volta. Bênção. Ó, 2 indicações aí para você, mas nós vamos deixar o contato do Marcelo à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, se você quiser saber sobre esses materiais, sobre outros materiais também disponíveis. Esse os nomes de Deus, né, escondidos na Bíblia, é incrível, vale muito a pena, inclusive, de você procurar lá no nosso canal e poder assistir também a conversa. Tenho certeza que você vai aprender demais. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Pelo carinho. Eu que agradeço. Tem sido bênção na nossa vida, na vida da igreja, e quem pega o material também é bênção. Aprende muito, aprende muito. Ó, para a gente começar aqui, já pegar as opiniões iniciais dos convidados, e aí depois eu quero ouvir a sua opinião também. Hoje nós vamos falar sobre a iminência do arrebatamento. E o que a gente quer saber é, ele vai acontecer logo? Ele pode acontecer logo ou não? A Bíblia não ensina sobre essa doutrina da iminência, já que parece indicar que outros fatos precisam acontecer antes. Como é que a gente deve ler o texto bíblico e, a partir dessa leitura, responder essa pergunta? Devemos crer que o arrebatamento ele é iminente ou ele não pode acontecer desta forma? Vamos pegar aqui as respostas dos nossos convidados e depois vou abrir a oportunidade para você responder também. Pastor Ademir, vou começar com o irmão, porque o Marcelo falou que quer mais te ouvir do que falar hoje. Eu achei estranho isso. O Marcelo não é do feitio dele falar esse tipo de coisa. Mas eu tô achando que ele tá com algum interesse aí, né? Será? Parece que não vai ter mais um convite, né? Mas tudo bem, isso é coisa de bastidor. Vamos lá, Ademir, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Primeiro eu quero deixar claro o que eu creio. Eu creio na volta de Jesus, creio no arrebatamento que vai acontecer em algum momento, mas eu entendo que existem alguns sinais que precederão a esta volta. Então, se nós pensarmos em iminente, algo que pode acontecer agora, eu digo que não, por causa de alguns acontecimentos que, no meu modo de entender, ao ler os textos bíblicos, estes sinais precisarão ocorrer. E eu, então, quero deixar aqui alguns textos. Primeiro, sobre a palavra de Jesus em Mateus capítulo 24. Quando ele trata desse tema, ele vai falar primeiramente do princípio das dores. E quando ele entra diretamente no assunto da sua volta, ele fala a respeito do abominável da desolação, que é Mateus capítulo 24, já lá nos versículos 15. E também, que ali, no sentido mais literal, né, dessa coisa abominável, é algo que causa espanto. E ele fala também, logo após a tribulação daqueles dias, então, é que veremos a sua volta. Então, ficando aqui nesse primeiro momento,
nas palavras de Jesus, eu entendo que há uma condição, alguns fatos que acontecerão antes do arrebatamento propriamente dito ou antes da sua vinda. Sim. E Jesus está dando esses dois indicativos, né, de que o aparecimento do abominável da desolação e também quando ele diz logo após as tribulações daqueles dias. Sim. Tem algumas coisas que deveriam acontecer, né? E por isso que a gente não pode crer na iminência. E foi perfeita a sua fala, pastor, porque às vezes alguém vem defender aqui que o arrebatamento não é iminente, o pessoal acha que não crê no arrebatamento. Por isso que eu já quis deixar claro que eu acredito no arrebatamento. Foi bom. Aguardo o arrebatamento, anseio por ele, mas eu entendo que algumas coisas precisam acontecer. Então serão 2 contra 1 hoje aqui, né? Foi bem. Não. Entendi. Vou ficar na minha. Tá certo. Só se você ficar apertando muito o pastor Ademir. aí eu não vou deixar, não. Mas, ó... Pastor Ademir, meu amigo. Marcelo, eu quero ouvir também o irmão sobre essa questão. E como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? Por favor. Obrigado, Zeca. Obrigado, pastor Ademir. Bom, eu, como um pré-tribulacionista roxo da gema do ovo, eu defendo aqui a iminência do arrebatamento da igreja, que pode acontecer nesse momento, não é? Textos como Lucas capítulo 12, verso de número 40, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está conectado isso aqui com Mateus capítulo 25, 1 Coríntios 1:7, a revelação de Jesus Cristo, Filipenses 4:5, 1 Tessalonicenses 5:2, não é? Que mostram claramente que o arrebatamento pode acontecer agora. E por que pode acontecer agora? Por causa dessa metáfora. A minha crítica aqui ao pensamento, respeito muito o pastor Ademir, um amigo de muitos anos, a escola do pós-tribulacionismo é que na escola do pós-tribulacionismo o esquema já está montado. O anticristo aparece, começa a grande tribulação e aí você ser mid ou pós, então o efeito cronológico já está estabelecido. Agora, o problema é que Jesus nunca mandou aguardar o anticristo. Você não vê um texto bíblico, Jesus dizendo, vigiai, estai atentos, para que quando o anomos, Paulo vai usar essa expressão, o homem da iniquidade aparecer, vocês estejam apercebidos. Não. Então, Jesus fala reiteradas vezes, não é, sobre a sua volta inesperada. Porque se ele vem como ladrão, aqui é uma figura, o ladrão não vai avisar, não vai dar sinais. Olha, amanhã, Zeca, eu vou lá assaltar a sua Cayenne. Um exemplo, estou dando um exemplo aqui, né? Você deu risada, né? Porque a minha Cayenne não vai conseguir pegar. Não sei, né? Ela tá bem guardada. Há algum questionamento sobre isso. Estou brincando, viu, Zeca? Então, por isso, pastor Ademir, que eu creio na volta inesperada de Jesus Cristo. E esta é a grande ênfase das parábolas. Essa parábola que está conectada à parábola das 10 virgens. Porque a parábola das 10 virgens, muita gente fica focando nos detalhes. Então 50% vai subir? Não, porque a Bíblia diz que todas tosquenejaram, todas dormiram. Mas quando vem o emissário do noivo dizendo, aí vem o noivo, qual foi a diferença? É que as prudentes tinham uma reserva de azeite. Então a igreja tem que estar preparada para Jesus voltar agora. E aqui, rapidamente, eu sei que vai ter o segundo bloco, já fazendo um contraponto aqui ao meu amigo pastor Ademir, Mateus capítulo de número 24 é um texto eminentemente judaico. A igreja não está aqui. Por exemplo, o abominável da desolação está falando do templo. A igreja não tem nada a ver com isso aqui. Depois, vocês orem para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. A igreja não guarda o sábado. Né? Então, é um contraponto a esse pensamento, não é? Porque, contextualmente, uma das regras da hermenêutica bíblica é, primeiro, a Bíblia é sua própria intérprete. Sim. Segundo,
procurar tomar as palavras no seu sentido literal. Terceira regra muito importante é entender o texto dentro do seu contexto. Então, fica aqui essa primeira palavra, sim, Jesus pode voltar agora, a parábola da figueira, né? Jesus está se dirigindo a Israel e nós temos que estar preparados. Sim. E que bom, tomara que ele volte agora e nos leve para sempre com ele. Benção. Nesse caso, pode voltar, né? Se for para pegar a gente, não precisa nem esperar sinal nenhum, né, pastor Ademir? Assim ele convence a gente, né? Aí todo como mundo se quer, né? A grande questão assim, é como se a gente, por, vamos dizer assim, não acreditar na iminência, que nós ficamos vivendo de qualquer jeito. Na verdade, os temas, alguns versículos citados, eles nos levam a justamente estarmos atentos. Sim. Então, o pensamento de que ele não pode voltar agora não suprime a verdade de que nós estaremos vigilantes. Sim, dá atenção. Sem dúvida. Depois a gente já volta aí nos comentários. Você dá 2 recadinhos. Deixa eu primeiro abrir a oportunidade para você que nos assiste participar, respondendo a nossa enquete. Entra lá no @programa Vejam Só. Põe aí no ar a nossa enquete, por favor. O que a gente colocou lá para você é o seguinte: a Bíblia afirma a doutrina da iminência ou o fato de outros eventos precisarem acontecer acaba com essa doutrina na iminência do arrebatamento? Como é que você responde a nossa enquete? 2 opções. A primeira delas, a Bíblia afirma essa doutrina, certo? Que o arrebatamento é iminente. Ou a outra opção é a Bíblia não ensina essa doutrina, tá certo? Vai lá, escolha, vote. Na postagem seguinte você comenta, dê a sua justificativa para a escolha e aí a gente vai colocar aqui, na medida do possível, alguns comentários também, tá bom? Vou colocar aqui para você as redes sociais do Vejam Só. Tem o nosso perfil do Instagram, Programa Vejam Só, o Facebook, Programa Vejam Só, e o nosso canal lá no YouTube que nós reativamos, o canal do Vejam Só, o Programa Vejam Só. Lá no nosso YouTube você encontra os nossos materiais novos, né, inéditos que nós estamos produzindo, e também você tem ali uma playlist só com programas antigos. Tem muito material bacana ali para você, você vai encontrar muita coisa legal. Vai lá, vasculha direitinho, procura lá que tem muito programa, muito debate, muita entrevista, muita coisa legal para você ser edificado e abençoado, tá bom? Nas nossas redes sociais, você se inscreve, você segue, você curte, porque por lá você consegue assistir ao vivo as nossas gravações. É isso mesmo. Você consegue acompanhar ao vivo a hora que nós estamos gravando aqui o Vejam Só. Nós continuamos normalmente de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas na HIT. Mas nas redes sociais do programa, você consegue acompanhar antes. Aí você vai perguntar, tá bom, Zeca, mas que dia e horário que isso acontece? Aí, meu irmão, você tem que estar inscrito lá nas nossas redes sociais, porque é por lá que você vai ser informado, tá bom? Então vai lá, se inscreva no nosso canal lá do YouTube, curta a nossa página lá no Facebook, siga o nosso perfil lá no Instagram, que daí você vai receber todas essas informações. E, além disso, você encontra o Vejam Só em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua predileta, aquela que você usa, que você curte, e procure por Programa Vejam Só. E lá você vai localizar todos os nossos programas também para você ouvir. Então, está dirigindo, está no metrô, está indo trabalhar e voltando do trabalho, você consegue acessar o nosso conteúdo também, tá bom? Compartilhe todas essas informações para que todo mundo saiba e tenha acesso ao nosso material também, tá certo? Meus irmãos, antes da gente entrar no debate mesmo, eu vou pedir uma breve explicação. Aqui é uma curiosidade pessoal, mas como eu apresento o programa, eu tenho o direito de tirar minhas dúvidas também. Pastor Ademir, e depois vou querer que o pastor Marcelo responda também. Por que Jesus usou o exemplo de um ladrão? Não é um pouco fora de sentido isso? Jesus falar que vem como um ladrão? Eu creio que é para causar um impacto e mostrar algo que pode ocorrer de modo que a pessoa não esteja preparada para aquilo. Mas, gente, eu precisava usar o ladrão, pastor Marcelo? É uma boa pergunta. Acho que eu concordo aí com o pastor Ademir. Eu acho que essa imprevisibilidade
É porque Jesus era pré-tribulacionista, né? Ai, cara. Então, ele usou esta metáfora para dizer que ele pode chegar inaditivamente, ou seja, inesperadamente. Né? É que eu falei, Zeca, se tem sinais da vinda dele, então o sentido de iminência acabou aqui. É que eu sabia que ele ia pegar essa palavra, né, da imprevisibilidade, mas o que ele está dizendo é o seguinte, que a pessoa deve estar preparada, vigilante, vigilante, para não ser pega de surpresa. Não está vinculado ao tempo agora, por exemplo. Então, eu sei que o ladrão pode vir na minha casa. Eu coloco grade e eu fico preparando, e lá dentro eu vou ficar com um revólver. Não quer dizer que ele vai chegar depois que eu me preparei, colocando todos os equipamentos, mas ele pode vir depois de que algumas coisas aconteceram. Sim, ele pode dar sinais também, né? Sim. Bom, a minha questão é ficar só com exemplo mesmo. Eu acho muito engraçado Jesus Muito usar forte, um pegar ladrão. É verdade, é verdade. Um exemplo forte, né? Porque seria alguma coisa contra a lei, né? Ele falou, vou vir como se fosse alguém fora da lei. Gente, mas como assim, né? Mas, de fato, a explicação dos dois faz sentido. Da figura, né? Afinal de contas, seria o mais imprevisível possível o ladrão, ainda que eu acho que ele também deixa sinais. Mas a questão maior, existe esse fator de imprevisibilidade, mas isso não quer dizer que isso ocorra agora, mas o principal fator é a vigilância. Sim, é a atenção. É a atenção, então, por isso que ele está usando essa expressão forte, porque se ele falasse eu venho como um bom pastor, talvez as pessoas ficassem um pouco relaxadas, entre aspas, porque se vê como um bom pastor. Então, usar essa figura forte do ladrão é para trazer o despertamento da necessidade da vigilância. Da atenção. Depois, pastor, nós vamos comentar o versículo que o Marcelo deixou, de Lucas 12, 40, tá? Mas eu quero ouvir dele o seguinte. Marcelo, na sua fala inicial, você usou a parábola das virgens, né? Sim. Só que ali tem um detalhe que me saltou aos olhos quando o irmão fala e defende a doutrina da iminência, que é o emissário do noivo. Não é um sinal? Antes da chegada do noivo? É porque o contexto ali, Zeca, como eu disse, é um casamento. O contexto de todo o evangelho de Mateus é o contexto judaico. E nós estamos vivendo essa cena hoje. O casamento judaico, vou explicar isso aqui, é composto de 3 fases. Primeiro, é chamado de Erusim, em que os noivos já estão legalmente casados, mas não fisicamente. É por isso que José quer deixar Maria secretamente. Sim. Porque ele poderia fazer 2 coisas a ela: dar o get, a carta de divórcio, ou levá-la aos anciãos e aquela moça ser apedrejada. Imagine José tendo a notícia de Maria: ô José, eu estou grávida do Espírito Santo. Mas como assim? Então, a primeira fase é a fase da preparação. A igreja está se preparando. Depois há o intervalo, não é? Há o intervalo em que a noiva vai para sua casa, fica lá e aguarda a chegada do noivo. No casamento oriental é totalmente, ocidental é diferente, né? É o noivo que aguarda a noiva. E aí o emissário saía anunciando, né? A igreja está fazendo esse papel. O noivo está chegando, entendeu? O noivo está às portas. Então, esse contexto de Mateus 25 favorece muito mais a doutrina da iminência do que o pós, porque ele não é um sinal, como o pastor Ademir vai advogar aqui, a aparição do anticristo, do homem da iniquidade e todos aqueles sinais descritos em Mateus capítulo 24. Aqui é o sinal da igreja. E aí se dá aquilo que os judeus, rabinos, dizem o nissuim, que é a consumação.
Então, nós estamos vivendo essa época, a época da igreja, é a época do intervalo. Jesus veio, fez uma aliança com a sua noiva, e ela está se preparando, como diz Paulo, se purificando a si mesma, porque ele está às portas. E qual é o grande problema dessa parábola? Problema aqui não no sentido negativo, Zeca e Adem, mas no sentido positivo. É que o noivo pode tardar. Mesmo o emissário chegando, o texto diz que o noivo tardou. Ora, se tivesse algum sinal aqui, tinha que ser manifestado. O problema é que o noivo tardou e, tardando o noivo, aconteceu todo aquele problema. E aí o que vai acontecer? As prudentes que tiveram, né, azeite em suas lâmpadas, porque era inconcebível andar na Palestina com uma candeia se não tivesse azeite. Mesma coisa um carro que anda numa estrada da vida, numa Mogi Bertioga à noite aqui, para contextualizar, sem o farol. O cara vai bater. Então, o que fez a diferença ali é que, além do noivo tardar, as prudentes estavam preparadas. Boa. Vamos lá, pastor Ademir, no texto lá de Lucas. Que o 12. Marcelo deixou 40. Aí, falou que é... E ele falou baixinho, que ele falou que é irrefutável. Lucas 12:40. Ele falou, isso daí não tem... Aqui, o contexto é a parábola do servo vigilante. Sim. Então, toda a parábola ela está tratando sobre a questão da vigilância. E, quanto a isso, eu concordo. Nós precisamos estar vigilantes. E mesmo que eu pense, bom, vá surgir algumas coisas, haverão alguns sinais, isto não estará me isentando da vigilância. Então, quando também vamos para a parábola das 10 virgens, veja o comentário que o Dr. Shedd faz desse texto. Ele diz... Por isso que você veio com a Bíblia dele, Vim com a Bíblia do Shedd. Que ele era após, né? Ele era após, exatamente. Então, pelo menos eu tenho alguém né, que tem uma referência e era pós também. Então, não sou o único herege nesse sentido. Não, jamais. Então, ele diz assim, a parábola das 10 virgens continua a mensagem de Jesus sobre a expectativa da vinda e sobre o estado de preparo e vigilância que se exige da parte dos crentes. Então, tanto a parábola do servo vigilante, como aqui também a parábola das 10 virgens, elas estão tratando sobre o constante preparo do cristão em aguardar a vinda. E, lógico, o Dr. Shedd comenta, e ele era pós, mas ele jamais disse que nós devemos ficar de qualquer jeito. Não, nós temos que estar vigilantes em todo o tempo, mesmo sabendo que alguns sinais precederão a sua volta. Na sua visão, esse seria o maior problema, Marcelo, de não crer na iminência, o fato da pessoa viver relaxadamente? Seria esse o problema? Não, eu penso que o pós-tribulacionista, essa questão não é tanto assim relevante para nós. O problema da visão pós-tribulacionista são os sinais, e o cronograma já está montado. No cronograma do pós-tribulacionismo, Zeca, eu sei que é difícil falar isso, não estão aguardando Jesus, eles estão aguardando o anticristo. Se nós partirmos agora para a segunda carta de Tessalonicenses, olha aqui, segunda carta, eu não queria entrar aqui agora já, mas vamos lá, vamos entrar na segunda carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses, que é um texto que demanda muita interpretação. Olha lá, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, aqui para o pós-tribulacionismo é um evento único. E eu tenho sérios problemas para entender isso aqui como evento único. Primeiro, que a palavra aqui, a vinda, é parousia, que é diferente da palavra usada em 1 Tessalonicenses 1, que é erromai. São palavras distintas.
E depois, a palavra que aparece aqui, a nossa reunião com ele é apanteses. Né? O tempo é exíguo, eu não quero ficar trabalhando muito aqui, mas são duas coisas opostas. Não pode ser a mesma coisa. A parousia é a segunda vinda e a reunião é o arrebatamento em que a igreja é levada aos ares. Olha a diferença, não é? Se nós voltarmos, eu vou voltar aqui em 2 Tessalonicenses, olha aqui, ó, Mateus, capítulo de número 24, que é um texto que tecnicamente favorece o pós-tribulacionista, o verso de número 31 diz: ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade dos céus. O verso 30. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. No arrebatamento, a igreja é levada aos ares. Aqui está falando sobre ele vindo sobre os céus, que conecta com Apocalipse 19. São 2 eventos que não se combinam. Outra coisa, esse texto dos escolhidos aqui está fazendo citação de Isaías 27:13, quando o povo de Israel foi dispersado, a diáspora, e eles serão então, aqui a palavra que é usada, epissunago, serão ajuntados, vai haver uma reunião que difere desse texto aqui. Então, eu sei que nós estamos aqui, entre aspas, conectando textos, mas há uma diferença muito grande. E por que uma diferença muito grande? Porque lá o 3 diz assim, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, presta atenção, e seja revelado o homem da iniquidade. No pensamento, só se o pastor Ademir fugir disso aqui. Porque no pensamento pós-tribulacionista vem a apostasia, a manifestação do anticristo, a grande tribulação e, no final, Jesus vem arrebatar a igreja. Como é que a gente explica isso aqui? Vamos entendeu? Ver, então. Vamos ver a explicação? Vamos, que agora vai começar a pegar fogo. Sim. A grande questão é que há uma divisão que geralmente os pré-tribulacionistas fazem entre o que é a igreja e o que é Israel. Eles fazem essa divisão. E também essa questão da volta em 2 etapas. A gente acaba entrando nesse assunto. Sim. Que é uma volta que, num primeiro momento, ela é invisível. Então, Jesus volta de modo invisível e a igreja é arrebatada, se eu tiver... Invisível para o mundo, não para o salvo. Então, invisível para o mundo. Ok. E aí a igreja, então, ela vai se encontrar com o Senhor nos ares. Sim. E, à luz dos textos que eu estou aqui citando, e estamos nos debruçando sobre ele, não há margem para que esses eventos ocorram de modo separado ou em 2 etapas ou 2 vindas. Então, nós seguimos, eu pelo menos estou seguindo, aquilo que o texto vai descrevendo como acontecimento. Uhum. Então, e não é verdade que estamos aguardando a volta do anticristo, mas que ele... A manifestação dele. Sim, é que às vezes o pessoal fala, vocês não aguardam a volta de Jesus, estão aguardando a vinda do anticristo. Não é verdade. Eu aguardo a volta de Cristo. Mas, pastor Ademir, o que o texto de 2 Tessalonicenses está dizendo? Que o dia do Senhor não vem antes da manifestação do anticristo. Sim, então. Por isso Quem vem primeiro no pós-tribulacionismo? O anticristo ou o Cristo? O anticristo vai se manifestar. Primeiro. Então, veja bem, quando Jesus fala sobre princípio das dores... Sim. Em que momento começa o princípio das dores? Em que momento ele se encerra? Uhum. Nós somos capazes de dizer começou no ano X e se encerrou no ano X? Não. Não. Então, o princípio das dores continua ocorrendo.
Se a grande tribulação e a volta de Jesus se dará após os princípios das dores, e eu não tenho como estabelecer quando começou e quando encerrou o princípio das dores, como é que eu posso dizer que Jesus pode voltar agora? Se nem os princípios das dores já se encerraram. Então, o argumento, né, pós-tribulacionista, ele vai se basear em que algumas coisas vão acontecer. Eu aguardo a volta de Jesus, mas dentro da minha compreensão bíblica, acontecerão algumas coisas. Uma das coisas, até o pastor Marcelo ele pode explicar, que ele diz que o anticristo ele desejará assentar-se no trono de Deus, que pode ser uma referência ao templo que será reconstruído. Este templo, no desejo dos rabinos e do povo judeu, já está tudo preparado para que ele seja reconstruído. Uhum. Então, se estes eventos acontecerão antes da vinda de Jesus, eu aguardo a vinda, mas eu olho para o templo e falo assim, o templo não está construído. Se este é um evento que vai preceder a volta, logo Jesus não poderia voltar, porque o templo não está reconstruído. Sim. É uma das interpretações. E eu conecto também com essa questão de acontecimentos, quando fala a respeito de o evangelho ser pregado a todos os povos, né, ou a todas as nações. Uhum. Pode se referir a um representante da nação ou uma parte da nação. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer que o nosso Deus é longânimo, por isso que as pessoas têm a volta de Jesus como tardia, porque o nosso Deus é longânimo, ele é atemporal e ele é longânimo. Um dia para o Senhor como 1000 anos, 1000 anos como um dia, porque ele deseja que as pessoas ouçam a respeito da salvação e se convertam. Se achegue. Vamos lá, Marcelo, a questão do templo e da pregação aí como sinais aí. Bom, a questão do templo é para o pós, não para nós. Nós não precisamos de sinais, porque a igreja está arrebatada nesse momento. A igreja de Cristo já está arrebatada. No pensamento pré-tribulacionista, a igreja é tirada e começa a grande tribulação. No pensamento pós-tribulacionista, é o anticristo que vai profanar o templo e vai começar a grande tribulação. A gente não tem nenhum problema com isso. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Se a igreja estará aqui no período da grande tribulação, conforme Apocalipse 14 e o verso de número 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação. Espera aí, anjo pregando o evangelho para a igreja que está na terra? Como é que explica esse texto aqui? Se a igreja está passando pela grande tribulação, a igreja é uma igreja sofredora, anjo pregando para a igreja? Eu nunca vi isso na Bíblia. Onde que está na Bíblia? A Bíblia diz que os anjos desejam pregar o evangelho e não foi-lhes dado esta oportunidade. Como é que explica esse texto aqui? Se a igreja está na terra, como o pós-tribulacionismo ensina, não é? Que esse anjo está pregando para a igreja? Você já viu um anjo pregando para a igreja? Eu quero que o pastor Ademir explique isso para mim, por favor. Apocalipse 14. 14, 6 e 7. Se a igreja está na terra passando pela grande tribulação, os anjos estão pregando para a igreja se converter? É isso? Vamos ver o que o Dr. Shed comenta? Não é o Dr. Shed, eu quero saber a sua opinião. Aqui ele vai explicar o seguinte. Um evangelho eterno. Certo, para a igreja.
a falta do artigo no grego sugere aqui as boas novas serão não somente a da salvação em Cristo, mas as novas da vitória que logo virá para os que já creem, junto com o galardão que os espera. Então, mas para a igreja, esse anjo está pregando para a igreja? Não. Aqui a pregação não é no sentido da salvação. Não? Não. Ué, mas a palavra evangelho, pastor Ademir, o que significa? Aqui ele está dizendo aqui, ó, que isso pode ser novas de vitória. Mas evangelho não é a boa notícia que Jesus é o Salvador? Quando Jesus prega aos espíritos cativos, né? Que muitos falam que ele foi lá, pregou o evangelho, tomou a chave do diabo, enfim, a discussão não é essa. Mas ali foi um querigma, uma proclamação. Então, segundo aqui a interpretação do Dr. Shedd, esta pregação não é uma pregação para salvar, mesmo porque se durante esse período de salvação vem um anjo, ou seja, alguém que ficou aqui para pregar, e pessoas se convertem, nós teríamos a dificuldade também de duas igrejas. Porque uma já foi arrebatada. Esse é um texto difícil, hein? Exatamente. Então, uma seria, já estaria arrebatada. E a outra que está aqui passando pela tribulação e se converte no período da tribulação, seria uma segunda igreja? Então, na explicação aqui, este anjo que proclama, ele não está proclamando salvação, mas vitória. Uhum. Eu tenho muita dificuldade, respeito muito o Dr. Shedd, mas é um texto que os pós-tribulacionistas têm que fazer um encaixe tremendo para sair daqui. Porque se a igreja do Apocalipse é uma igreja mártir, como é que anjo prega para a igreja? E outra, o senhor usou o texto de Pedro aqui com o devido respeito, quando são duas palavras diferentes. Lá no texto de 1 Pedro 3,19 é a palavra querisso. Aí sim é anunciar a vitória de Cristo. Agora aqui é evangelho no grego. E evangelho não tem outro. É uma boa notícia. Não, para a salvação. Mas é só pegar qualquer dicionário, pastor Ademir. Evangelho é boa notícia para quê? O senhor prega o evangelho na igreja lá, Batista Filadélfia, para quê? Fala para mim. Hoje é uma pregação chamando ao arrependimento. E aqui é diferente? Sim. É a mesma palavra. Mas é o contexto que define, né? O contexto que vai definir. Mas daí também tem texto difícil aí para você. Vamos. 13:7 de Apocalipse é difícil. Vamos lá, 13:7. Se a igreja não está, quem são os santos que estão ali? Eu vou explicar, sem nenhum problema. Mas não vai fazer malabarismo também? Não, eu estou aqui exegeticamente. Apocalipse 13:7, você quer que eu explique? E foi-lhe dado para que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Todos os escolhidos de Deus. Mas a igreja já não foi? Todos os escolhidos de Deus. Desde o Antigo Testamento até a Nova Aliança. Aqui não tem diferença nenhuma. Vocês estão batalhando como, Marcelo? Se eles não foram arrebatados? Contra esses que estão na grande tribulação, a igreja apóstata. Eu defendo que a igreja apóstata, a igreja fria, a igreja morna, ela fica aí. Tá. E eu não estou fugindo do contexto do Apocalipse. O problema é que o pós-tribulacionismo faz desses santos a igreja. Os santos são todos os santos de todas as eras. São de tribos, são de nações, são de línguas, são de povos. Qual malabarismo eu fiz? Nenhum. Você é santo, o judeu que se converte a Cristo é santo, o muçulmano que se converte a Cristo é santo. Então, os santos aqui são os da grande tribulação. Se converteram naquele momento. Sim. Mas daí a gente pode até entrar naquela que o Ademir falou, da segunda igreja, né? Vamos lá, não tem nenhum problema. Aí vão ter duas igrejas. Deixa ele expor o pensamento dele e eu explico aqui. Nesse caso... Vamos lá. É que assim, o apóstolo Paulo diz que o evangelho de Cristo, ele veio, quebrou as barreiras, não há mais judeu nem grego, nós somos uma só igreja. Mas Quando eu
na visão pré-tribulacionista. Estará aqui os judeus, ou agora talvez o pastor Marcelo até ampliou para a igreja morna, uma igreja fria, que estará aqui. Que já soa também estranho, né? Estranho? Claro, existe uma igreja quente. Quem vai subir é aquele uma igreja que está... morna. Sim, não, está na Bíblia. Eu acredito, o arrebatamento da igreja será para todos aqueles que têm o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Aonde eu vou estabelecer vamos chamar assim, um nível ou um grau de temperatura para dizer, esse é quente, sobe, o morno não e o frio não. Mas está na Bíblia, pastor Ademir. A igreja de Laodiceia, Jesus disse que ia vomitar eles. Não, ali e Laodiceia, o contexto está falando de uma mornidão, uma igreja que tinha se tornado sem função. Na igreja de Laodiceia não tinha salvos, então? Quando ele está falando, ele está citando a igreja, pode ser que um ou outro esteja salvo. Ah, e aí? Não. O que ele está falando ali, existia uma cidade com águas termais e quentes. Contexto histórico, eu sei. E uma cidade com águas frias. O que ele está dizendo é que a igreja, ela não pode perder o seu sabor, o seu efeito para com o mundo. Então, é uma igreja morna. Mas, mesmo assim, ele está chamando aquela igreja ao arrependimento. Ele não está condenando. Você é morno, eu vou te vomitar e acabou a tua história. Está dizendo que a mornidão da igreja está deixando-o com ânsia. Não, quem dera fosse quente ou frio. Sim. Porque o morno eu vou vomitar. Ele está dizendo claramente. Claro, porque a igreja precisa ter uma função. Ou ela precisa ser água gelada que mata a sede, ou águas termais que podem curar enfermidades. Se ela perde a função, vamos ao texto. Vamos lá. Qual que é? De igreja de Laodiceia. Laodiceia. Sim. Antes, até enquanto eles localizam aqui o texto, deixa eu só dar a voz lá para o nosso internauta. O Davidson Rodrigues está comentando lá. Ele fala o seguinte, ó. Porque homens que verdadeiramente possuíam intimidade com Deus foram mortos, e essa geração que vive na apostasia acredita que não passará pela grande tribulação. Vai achando que não vai. Obrigado, viu, Davidson, pelo carinho, pela contribuição. Quem foi a José Felipe, falando aqui da manifestação. Ele até colocou as duas testemunhas também, afligidos ímpios aqui. Bom, o pessoal comentando, eu falei que quando a gente fala assim dessa questão do arrebatamento, tem sempre muita movimentação nas nossas redes sociais. 2 minutinhos, sim. pastor Ademir, 2 minutinhos, pastor Marcelo. Já vai acabar? Parece sobre a igreja de Laodiceia. Isso, só para a gente encerrar Jesus diz a respeito da igreja o seguinte, estou a ponto. Sim, o morno ele vai vomitar, pastor. Não disse que Peraí, vomitou. Marcelo, deixa ele concluir. Tem meu tempo aqui. Tá bom. Você finaliza. Ele está dizendo o seguinte, eu estou a ponto de vomitar-te, mas não vomitou. A ponto é sentir até ânsia, mas não vomitou. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Todos se arrependeram? Mas aí eu não posso inferir no texto. Mas ele está, o convite à igreja é um convite ao arrependimento. Entendi. Se vocês continuarem com essa mornidão, que não tem uma função seja para matar sede ou para curar, se vocês continuam nessa mornidão, e este é vamos dizer assim, um contexto histórico, porque a água morna a gente usa para vomitar mesmo. Hierápolis e Colossos. Então, e aqui ele diz o seguinte, chama ao arrependimento. Então, há uma esperança para a igreja. Ele está tratando a igreja dele como igreja. Sim. Que está morna, mas aqui não está falando nada de... São os mornos que estão lá na grande tribulação. Não, para mim a igreja apóstata vai participar dessa grande tribulação. Um chamado ao arrependimento, não ao arrebatamento. Sim, não, ok, não tem nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, porque eu, em nome do Senhor, não estou aqui. Esse pessoal que quer ficar para a grande tribulação, que fique aí. O pré-tribulacionismo, com todo respeito, não tem nada a ver com isso.
né? Aquela tese que se perpetrou de Darby, que nós somos darbianos, isso é uma falácia. Pessoas que estudam escatologia com profundidade vão saber que Clemente de Alexandria falava que Jesus estava às portas. Mas Paulo está falando isso aos Tessalonicenses, Sim, está claro. a história, você sabe que às vezes coloca uma pecha em nós, os reformados, principalmente com muito respeito, que nós somos darbianos. Esse pessoal tem que estudar mais a Bíblia e a história da igreja. O Didaquê, no capítulo 16, diz que estejam, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade e as vossas cadeias acesas, porque o rei está às portas. Então, a igreja primitiva, pastor Ademir, pastor Zeca, eles aguardavam Cristo lá. Olha a esperança de Paulo aqui, a 1 Tessalonicenses, eu vou voltar lá, daqui a pouco a gente volta lá para frente, 4,16. Olha o que Paulo diz assim, depois nós, ele se encaixa, nós. Ele não está dizendo que vai chegar o anticristo, ele está dizendo nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Paulo se inclui. Então, essa história que o anticristo tem que se manifestar para depois vir o dia do Senhor, isso não tem exegese bíblica séria. Eu acho que a igreja primitiva tinha tanta convicção dessa volta, desse arrebatamento... Eles pararam de trabalhar. Que eu... às Isso vezes, passaram 2.000 anos, né? Que às vezes eu acho que mais de 2.000 anos. Eles tinham a convicção têm que razão. seria... Eu acho que os preteristas têm razão. E aí, por isso que Paulo fala aí, nós que ficarmos, né? Que aí depois... Sim, você vê, ele tem esperança de ir. Mas é que ele não tem esperança do anomo se manifestar. Não é fácil, não é fácil. Preciso chamar um intervalo. No próximo bloco, ele é bem curtinho, é só o tempo da gente devolver a palavra aos convidados. Eles vão fazer considerações finais e uma aplicação para você. Poxa, vai arrebatado antes, depois... logo, tem sinal, o que isso tudo precisa mudar aí na sua cosmovisão, na sua caminhada cristã? Fica ligadinho, nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, são mais de 20 anos caminhando junto com o programa, código 11 3115 0819, 3115 0819, anota. Amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Você que gosta de estudar as Escrituras Sagradas, gosta de estudar teologia, gosta desses debates teológicos, procura pela Grade, que eu tenho certeza que você vai curtir demais estudar por lá e, obviamente, vai ser bênção e vai aprender bastante, tá bom? Vou deixar aqui também para você o site da HIT. Curte a emissora, curte a nossa programação, os programas, vai lá que tem muita informação para você dos bastidores, tá bom? Do nosso dia a dia. E a HIT também está em todas as redes sociais. Então, para você que navega aí nas redes sociais, é só procurar por lá que você vai localizar também nosso conteúdo. No canal oficial da HIT lá no YouTube, você consegue ver, rever e compartilhar todo o nosso conteúdo, tudo lá à sua disposição, tá bom? Nós vamos para o intervalo, ele é rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Boa, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre essa questão da iminência do arrebatamento. Será que o texto bíblico ensina essa questão ou, na verdade, ele não pode acontecer assim tão rápido? Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Ademir Nunes e também o pastor Marcelo Oliveira. No primeiro bloco a gente conversou bastante, ambos colocando as suas visões da leitura dos textos bíblicos, passeamos ali em vários textos, tenho certeza que você que nos acompanha aí foi edificado e aprendeu. Na sequência, eu vou devolver a palavra aos meus convidados, considerações finais e uma aplicação do tema para você, tá bom? Mas antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que acompanha o Vejam Só, gosta do programa e participa, mandando a sua foto. Todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só vai concorrer a um presente. E esse mês é um presentaço que nós vamos mandar para você, tá bom? Primeiro, como participar? Vá lá no nosso Facebook, programa Vejam Só, ou
no nosso perfil do Instagram, o @programa Vejam Só. Aliás, nosso perfil no Instagram não para de crescer. Recentemente, nós rompemos a barreira dos 100 mil seguidores lá no nosso Instagram. Faça você parte dessa comunidade também, muita interação, muitos vídeos, e tem muita coisa lá. Manda a sua foto por lá. Olha, não precisa ser produzida, não. Aproveita agora que você está assistindo, faz uma selfie e encaminha, tá bom? É bem simples mesmo, não precisa de produção, não. Faz a selfie, manda junto com o seu nome, a cidade, o estado, tudo certinho pra gente mostrar aqui, tá bom? É só você ir direto nas mensagens e aí você envia por lá, que vai cair direto na mão da nossa produção, tá certo? Tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, tá bom? Vamos mostrar as fotos de hoje? Nós vamos começar aqui com o interior de São Paulo, a cidade de Fernandópolis. E quem vai aparecer aí para você é o Valcilei de Freitas Alves. Tá aí o Valcilei, meu irmão, obrigado. Ó, ele fez exatamente o que eu falei, ó. Fez a selfie e mandou. Meu irmão, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Deus continue derramando muita graça na sua vida, meu irmão. Próxima foto vem lá da Bahia, cidade de Alagoinhas. Joseval Ribeiro é o nosso telespectador lá na Bahia. Terra que, ó, participa muito do Vejam Só. Fica aqui o meu abraço carinhoso ao povo baiano, que assiste muito e participa demais. Talvez o estado que a gente mais recebe fotos é lá da Bahia. Obrigado, viu, Joseval, meu irmão? Fica aqui o meu abraço também carinhoso ao Amado. E encerramos o nosso passeio pelo Brasil lá em Sabará, Minas Gerais, que é outro estado que tem muita audiência do Vejam Só. Eliane Viemar é a nossa telespectadora. Eliana, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Obrigado pela audiência. Aqui um abraço carinhoso do Vejam Só também a você e toda a galera de Minas Gerais que nos acompanha. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no programa vão concorrer a esses 2 presentes, ó, super especiais. 2 livros do professor, né, pastor Luiz Saião. O Problema do Mal é uma análise do texto do profeta Abacuque, e o Sermão do Monte, A Chegada do Reino, uma análise, obviamente, do Sermão de Jesus, tá bom? São 2 livros maravilhosos, vale muito a pena a leitura. Recentemente o Saião esteve até aqui no Vejam Só falando sobre esse livro do Problema do Mal, uma discussão maravilhosa dentro da teologia também, e vai ser uma contribuição incrível para você que curte a temática, tá bom? Então manda a sua foto, nós vamos mandar esse material na sua casa, tá certo? Meus irmãos, 3 minutos para cada um. Como o primeiro bloco eu comecei com o pastor Ademir, nesse bloco, Marcelo, vou começar contigo, tá bom? 3 minutinhos para o irmão. Considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste, por favor. Obrigado, Zeca. Obrigado, pastor Ademir. Deus abençoe. O senhor é um amigo do coração. Pessoal, sigam Marcelo Hebraísta no Instagram, o melhor Instagram do Brasil, depois do Vejam Só, né? Então você segue lá, programa Vejam Só, e depois Marcelo Hebraísta, para você conhecer o nosso trabalho e os nossos livros. Bom, eu quero terminar com um texto clássico aqui, pastor Zeca, Apocalipse 3:10, que a igreja não passa pela grande tribulação. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, né? Porque às vezes alguém pode falar, não, mas cadê o texto bíblico, né? Os pós-tribulacionistas dizem para nós, mostra um texto bíblico que a igreja não vai passar, está aqui. Apocalipse 3:10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação. Eu quero até, com muito respeito aqui, citar o grego, eu achei aqui, diz assim, ó, se teresso ektes horas tu peirasmo. O detalhe aqui, Zeca e Ademir, é essa expressão ektes horas. O texto não diz que vai guardar a igreja na hora. Não. Porque se fosse na hora, era ek in horas. O texto é perfeito aqui quando diz que a igreja é guardada da hora. E alguém, Marcelo, você está sendo falacioso, porque o prefixo é guardar de dentro para fora. Mas o texto não está dizendo que vai guardar na hora. O texto está dizendo que vai guardar da hora. E outra coisa, eu quero citar um erudito aqui, porque eu sou fraco de grego. O hebraico eu consigo caminhar um pouquinho. Grego eu sou muito fraco. Daniel B. Wallace, que é um dos maiores eruditos do mundo, diz que o verbo estático, que aqui é teresso, quando é
precedido pela preposição ek, o ek perde a força. O que ele está dizendo quando o ek perde a força? Isso é Daniel B. Wallace, é um dos maiores eruditos do mundo. É que o texto aqui, o significado aqui não está na preposição ek. Está nesse verbo que é guardar e essa palavra dá. Não diz na. O texto diz, eu te guardarei da hora. É que tesoura. Então, não é de dentro para fora, porque, como diz Daniel B. Wallace, diante de um verbo estático, o ek, que é esse prefixo muito usado, ele perde toda essa força que ele tem. Então, não é guardado de dentro para fora, é guardado da hora. Que Deus abençoe, esteja preparado. O arrebatamento pode acontecer agora. Boa, obrigado, Marcelo, pelo carinho. Fica aqui a gratidão do Vejam Só ao irmão também. Eu que agradeço. Toda a atenção do irmão com o programa. Nós vamos deixar o contato do Marcelo. Então, se você não pegou aí, vai lá no nosso perfil do Instagram, que você localiza por lá e pode seguir também, que tem, poxa, além de todo o material que ele produz para a rede social, tem os livros também que vale a pena você ler. Vai ser um aprendizado enorme. Obrigado, querido. Tem um curso lá de hebraico? Tem um curso inédito lá de hebraico bíblico online. Meu irmão, você está perdendo tempo. Vai lá que você vai se deleitar. Depois você escolhe uns 2 bons, manda aqui pro debate. Tá bom. Os alunos bons lá. Vamos sim, com alegria. Aqui, tá vamos vendo? sim, com alegria. Você faz o curso e ainda vai ser indicado para vir debater aqui, ó. Vai ficar conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Boa. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Pastor Ademir, 3 minutos pro irmão também, por favor. Ó, quero... Não vai falar que não vai chamar mais ele para pregar lá, que ele vai ficar triste, hein? Não. Fala que ele tá convidado, só para ele ficar feliz. Já está convidado. Então tá Marcelo. bom, pronto. Aí, viu, Marcelo? Marcelo é meu irmão, eu aprendo demais com ele. É herege, mas é nosso irmão. Eu admiro demais, ele tem uma cabeça pensante, assim, genial. Eu gosto demais do Marcelo. Eu que aprendo com o senhor, pastor, com a sua vida, com o seu testemunho, né? Eu acho que vale muito mais do que conhecimento. Ele tem 28 anos de pastor. Não fala assim. Agora que depois que você bateu, você quer... Não bati ninguém. Deixa ele falar, ô Marcelo. Não vem querer passar pano agora. Quero também agradecer, Zeca, o convite. Bom, estou nas redes sociais, Facebook, Ademir Nunes, e também no Instagram. ademirnunes.pr. Boa. Podem me seguir. E as minhas considerações finais, eu quero deixar o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Pedro talvez está citando as palavras do próprio Senhor, dizendo que o dia virá como ladrão. Fala dos elementos, mas, sobretudo, eu quero, no versículo 12, dizer: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Bonito. Esperando e apressando. Se eu posso fazer essa conexão de que ainda há muitos que não ouviram e que, na visão de João, haverá representante de todas as tribos, línguas, povos e nações diante do trono, ainda existem nações que não ouviram. Então, apressar pode significar pregar o evangelho mais rapidamente, alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que, de alguma maneira, eu possa fazer com que o Senhor volte mais rapidamente. Esse é o desejo do meu coração. Eu anseio pela volta do Senhor, aguardo a volta do Senhor, e
Mas, de alguma maneira, eu entendo que algumas coisas precisarão acontecer. E Pedro está dizendo que eu posso aguardar e apressar esta vinda. Porque eu desejo que, pelo menos, um representante de todas as nações da terra estejam diante do trono do Cordeiro. Esta realidade ainda não aconteceu. Boa. Obrigado, viu, pastor Ademir, pelo carinho, meu irmão, pela atenção com o Vejam Só. Sempre um privilégio aprender com o irmão também. Eu agradeço. A atenção que tem. Poxa, super bacana. Nós vamos deixar os contatos também, pastor Ademir, lá na nossa rede social, @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai localizá-los também e vai poder ter acesso a não só o conteúdo que o irmão produz, mas as informações lá da comunidade batista em Filadélfia também, tá bom? Deixa eu colocar o resultado da nossa enquete, da pergunta que nós deixamos lá no Instagram sobre a afirmação ou não da Bíblia com relação à iminência do arrebatamento. 55% responderam dizendo que a Bíblia afirma a doutrina da iminência. 45% responderam que ela não ensina sobre essa doutrina. Confesso que para os padrões do Vejam Só, temos praticamente um empate técnico. Praticamente um empate. 5 para lá, 5 para cá, quase empatado aí, mas esse é um tema que, de fato, sempre dá muita divisão aqui no Vejam Só. Diferente de quando a gente fala de calvinismo e arminianismo, que os calvinistas sempre perdem de lavada, quando a gente fala de pós e pré, fica sempre apertadinho mesmo. Ainda a gente percebe que tem uma divisão mesmo aí no pensamento. Obrigado, viu, a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da contribuição, toda a galera que nos acompanhou aí nas transmissões e das redes sociais também, mandando os seus comentários. Obrigado, viu, gente? O Vejam Só é feito com muita dedicação para você que curte, acompanha e repercute as nossas temáticas. Nós vamos encerrar a edição de hoje e, se essa for a vontade de Deus, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição, sempre preparado com muito amor e em oração para que seja bênção na sua vida. Isso se a gente não for arrebatado antes, né? Gostei. Um grande abraço. Até lá. Bem-vindo ao time.